Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu quero ler com você a partir do versículo 22, que diz assim: E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E no versículo 26 diz assim: Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Por enquanto, só esses versículos. Queridos, eu quero compartilhar algo com você. Já tem alguns dias que o Senhor começou, depois de uma visita de um profeta na minha casa, de um homem de Deus. De repente, o Espírito Santo começou a ministrar algo muito profundo, muito lindo até no nosso coração. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu quero conversar um pouquinho sobre a comensalidade na vida cristã, ou seja, a importância da comunhão de mesa na vida cristã. Amém? Então, eu quero te convidar para que juntos possamos receber aquilo que o Senhor tem da sua palavra ao nosso coração hoje aqui. Amém? Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Quem gosta de comunhão aqui? Amém? Todos nós, né? E é verdade, pensa num povo que gosta de comunhão. É o povo cristão, são os crentes. E eu tenho certeza absoluta que se nós fôssemos enumerar as principais coisas que temos sentido, não falta, mas muita falta, nesse tempo de enfrentamento, esse tempo de enfrentamento desse distanciamento horroroso que nós estamos vivendo, as comunhões com certeza estariam entre as primeiras, daquelas coisas que nós mais temos sentido falta, né? Pensa aquele churrasco em família, aquele almoço de domingo com frango caipira e angu, né? Nós estivemos num lugar essa semana e a Alessandra diz assim: uau, eu já estou sentindo que os piquis estão chegando, né? Ou aquele frango com piqui, aquele almoço de comunhão em família, com a célula, com alguém da igreja, com um casal de amigos. Não é verdade, queridos? Eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo muita falta disso. E eu quero exatamente falar um pouco com você sobre isso. Isso é a comensalidade na vida cristã, que tem um lugar especial, né? Essa prática de comunhão de mesa na vida do cristão. Eu não tenho aqui, eu já quero te dizer isso de antemão, nenhuma pretensão de trazer algo profundo sobre o assunto, até mesmo porque ele é muito complexo. Mas a minha intenção é apenas de provocar você a estar pensando sobre isso. Por quê? Porque é algo muito importante e que vem perdendo espaço nas nossas vidas com uma força muito grande. E isso não é de hoje. Se você for prestar atenção, nas últimas 2 décadas principalmente, muitas coisas foram inseridas na vida do ser humano, no contexto da família, no contexto da igreja, que tem sim causado um certo distanciamento social entre nós. Talvez agora a ficha caiu mais, né? Porque a gente não pode nem pegar na mão um do outro, não pode nem se abraçar, devido ao momento que nós estamos passando, enfrentando essa pandemia. Mas pense um pouquinho, isso já tem tempo.
Isso aqui foi um instrumento que causou muito distanciamento entre nós. Quantos de nós já nos deparamos várias vezes na nossa própria casa, talvez o casal ou o casal e os filhos, a família toda na sala, mas cada um em um lugar do mundo, na grande rede, juntos, mas distantes. Não é verdade? E a comunhão que poderia estar sendo ali trazida, usufruída naquele momento, por cada pessoa, por cada um, por cada homem, por cada mulher, por cada filho, filha, está sendo perdida, e isso não é de agora. A coisa só veio de uma forma mais forte esse ano, devido a tudo que a gente está vivendo. Queridos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nessa hora você tem que dizer um amém. Amém, queridos? Agora, olha só, se nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática, nós precisamos entender que tudo aquilo que está registrado nela não pode ser ignorado, precisa ser considerado, porque é a palavra de Deus, é o manual pelo qual o Senhor usa, pelo qual o Senhor instrui a nossa vida. Através do Espírito Santo, essa palavra ela ganha vida dentro de nós, e uma vez que nós a entendemos, temos essa revelação e praticamos, ela transforma a nossa vida. Amém? Então, destacando isso, eu quero começar falando sobre as comunhões de mesa nos evangelhos. Só para você entender um pouquinho a mais dentro disso que a gente quer trazer para você. Esse texto que nós lemos de Marcos 14, 22 a 24, se trata da última comunhão de mesa que Jesus teve com os seus discípulos antes da cruz. E na ocasião aqui, nós vemos que ele instituiu a ceia do Senhor. Agora, quando você olha para todos os evangelhos, inclusive para Marcos, Lucas mais ainda, você vai perceber que essa comunhão de mesa específica, ela veio de uma sequência de outras refeições comunitárias que ele promoveu, ou participou com os seus discípulos e com o povo, aquelas pessoas que estavam ali sempre perto dele, recebendo as ministrações, os ensinos do reino de Deus através da sua vida, do seu ministério. Se nós formos ler os evangelhos, dando uma atenção especial a esse assunto, queridos, nós vamos nos deparar com uma intensidade muito maior em relação a esse assunto do que aquilo que pensamos. Jesus realizou muitas comunhões de mesa com pessoas pobres, doentes, deficientes, pessoas pecadoras, lembra-se de Zaqueu? Pessoas discriminadas, pessoas desorientadas, pessoas de todos os tipos. Mas sempre, se você for olhar para os evangelhos, pensando e olhando para esse tema, você vai ver que ele estava ali comendo e tendo comunhão com essas pessoas. E eu acredito que não seria exagero a gente afirmar que a prática da comensalidade, ela faz parte da essência do movimento original de Jesus entre os homens. Ele participou de festa de casamento. Comece a lembrar aí de todos os textos nos evangelhos que fala que Jesus estava à mesa comendo com alguém, falando do reino de Deus, e logo, de repente, os milagres começavam a acontecer. Começa a pensar aí agora, você vai ver que vai brotar textos, passagens bíblicas de todos os lados dos evangelhos, sua mente falando sobre isso. E o que me leva a pensar, queridos, que isso, esse princípio faz parte dessa essência do movimento de Jesus entre os homens na terra. O que me faz pensar é exatamente essa grande quantidade de textos que nos mostra ele praticando isso com as pessoas, com os seus discípulos. E quando nós entramos em Atos, a gente vê que os seus discípulos e a igreja primitiva recebeu isso e também viviam de tal modo. Então veja só, quando você olha para Lucas, só para você entender o que eu quero te dizer, Lucas, para você ter uma ideia, ele destina um espaço de 1
quinto, ou seja, 20% do seu livro, ele destina a falar sobre comunhão de mesa, sobre esse ensino que Jesus não só falava dele, mas ele ensinava na prática como fazer. E em todos os evangelhos é assim. Só para você, para ficar mais forte isso no seu espírito, a palavra ou o verbo comer, ele aparece 76 vezes, em 76 textos dos evangelhos. E 90% disso está ligado a momentos que Jesus estava em comunhão com alguém, comendo com alguém, entende? Ele estava à mesa com alguém. Lucas 13, 29, diz que Jesus, Jesus estava aqui nesse texto falando sobre que a porta é estreita, ok? Depois você pode ver lá, esse texto, Lucas 13, 29, ele diz assim, quando Jesus estava falando sobre isso, ele disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Entenda, quando Jesus liberou essa palavra, ele estava falando sobre a questão de que a porta para ter acesso ao reino de Deus, ela é estreita. E aí, de repente, ele libera essa palavra de que virão pessoas de todos os lugares e tomarão lugares à mesa. Por que à mesa no reino de Deus? Porque a ideia é trazer um entendimento de que para fazer parte do reino de Deus é necessário uma entrega verdadeira, de coração a Deus, o que é retratado aqui por Jesus como uma tomada de lugar à mesa. Que é um lugar, queridos, que nos deixa mais à vontade do que a mesa, quando você está tomando a refeição, quando você está em comunhão com a família ou com alguém, não é verdade? Entende? Então o que Jesus, a intenção dele quando ele insere essa palavra aqui, tomar lugar à mesa, quando ele estava falando da porta estreita, é exatamente para ensinar, para trazer esse entendimento ao coração das pessoas, que é necessário uma entrega verdadeira, uma conversão genuína. E isso ele retrata dizendo, tomando lugares à mesa. E olha, o tanto que isso é forte. Atos 1, versículo 3 e 4, você vai ver que a Bíblia dizendo que Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, você vai ver a Bíblia dizendo que ele ficou entre os seus discípulos, apareceu para muitos, por 40 dias, e o texto diz assim, e ele comia com eles. Esse princípio foi tão forte na vida de Jesus, que ele praticou não só enquanto ele estava em carne, mas também depois de ressurreto. Por 40 dias ele apareceu a muitos, e é impressionante ver a Bíblia dizendo que ele comia. Mesmo já com um corpo glorificado, ele participava de comunhões de mesa com os seus discípulos e com as pessoas. Eu não sei se algum dia você já parou para pensar nisso. Diante de tudo isso que foi dito até agora, para mim fica evidente que ele não só sempre participou, como também incentivou os seus seguidores a essa prática de comunhão de mesa. E por que isso, queridos? Eu tenho certeza absoluta, e eu sei que você também, que nada do que está registrado na Bíblia é por acaso. Você pode dizer amém? Tem um propósito. Então, nós entendemos, eu de uma forma particular entendo isso, que essa prática trazia benefícios sobrenaturais para os seus discípulos e para todas as pessoas. E isso fala de fortalecimento dos relacionamentos, tanto na esfera espiritual, como na esfera natural. Então, sempre quando Jesus se reunia com os discípulos na intenção de ter uma comunhão de mesa com eles, a ideia de Jesus era que eles o conhecessem melhor. A ideia de Jesus era que eles se conhecessem melhor uns aos outros, porque ele estava preparando aquele grupo para explodir o mundo com as boas novas do Evangelho.
Então, o reino de Deus, as verdades do reino de Deus, precisavam ser inseridas neles. E um dos caminhos que Jesus tomou para isso foi através das comunhões de mesa. Então, nós podemos entender com tudo isso que ele se manifesta sempre de uma forma diferente nas comunhões de mesa. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia comigo agora em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, conta a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava próxima a Jerusalém, ok? Então eu quero ler o texto apenas para você entender como que ele, Jesus, se manifesta de uma forma diferenciada nas comunhões de mesa. Bem, vamos lá? A partir do versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, isso aqui está falando do domingo, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Naquele mesmo dia é o domingo da ressurreição. Olha só, todos olhem para mim. Jesus tinha morrido e aqui nós já estamos no domingo. Já tinha acontecido aquele episódio que as mulheres, Maria Madalena, Joana e outras, foram lá no sepulcro de Jesus e não encontraram ele, tinha visto os anjos, elas já tinham voltado aos discípulos, inclusive esses dois estavam lá, quando elas chegaram para ele e falaram assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus não está mais lá não. Nós estávamos lá e apareceu, foi um homem de branco lá e nos disse isso, isso e isso. Já tinha acontecido tudo isso aqui, ok? Agora a Bíblia diz assim, ó: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, era perto até, né? Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam falando exatamente de tudo que tinha acontecido com Jesus até aquele domingo. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, olha o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Verso 25, então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí agora Jesus começa, né? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os 2 discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E então ele entrou para ficar com eles. Agora veja isso, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam aonde? À mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É tremenda essa história, não é? Olha só, esses 2 discípulos, eles estavam totalmente desistidos. Irmão, você consegue imaginar, se colocar no lugar deles? Eles viveram, eu não sei quanto tempo ali com Jesus, mas eles tiveram um tempo com Jesus. Eles conheceram Jesus e de repente eles começaram a acreditar que Jesus era esse mesmo que viria para mudar a história de Israel. Agora, esse Jesus morre, né? E o que me chama a atenção aqui é que mesmo ouvindo a notícia através das mulheres, que o túmulo estava vazio, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. E nessa desistência, o que eles fazem? Vamos embora de Jerusalém e pega caminho rumo a essa aldeia. Gente, você consegue imaginar o que aconteceu aqui na íntegra? Eu fico viajando nessa história. E de repente o próprio se coloca no meio dele, ou do lado deles, e começa a caminhar, e começa a conversar com eles. Só que eles não reconheciam Jesus. Mas você percebe que nesse momento, quando eles se assentam à mesa, irmãos, tem um segredo aqui. Quando ele se assenta à mesa e pega o pão, parte, abençoa e dá para eles, os olhos deles foram abertos. Eu só posso acreditar que há um nível de intimidade mais profunda reservado para mim e para você nas nossas comunhões com o Senhor, nas nossas comunhões de mesa com o Senhor e uns com os outros. Foi exatamente nesse momento, quando ele partiu o pão e deu para eles, é que eles o reconheceram. Deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes nós vivemos momentos semelhantes a esses aqui? Nós enfrentamos problemas, dificuldades, e muitas vezes nós nos deparamos com momentos que nós nos vemos como pessoas totalmente desistidas, que damos as costas para a família, para nós mesmos, para projetos que nós tivemos certeza que foram gerados nele para a nossa vida. E por alguma coisa que acontece, por uma ocorrência, né, desastrosa, por alguma coisa que veio a existir no meio de tudo isso, que nos causou algum tipo de decepção, de desilusão, nós desistimos e damos as costas e tomamos outra direção, totalmente diferente daquela que o Senhor um dia nos disse para tomar. Agora, sabe qual que é uma verdade que eu vejo aqui? É que não importa que momento é esse. Não importa quantas vezes nós vamos ter momentos que vamos nos sentir assim. O que o Senhor quer nos levar a entender é que, se nós voltarmos o nosso coração a Ele, para a presença dEle, nós vamos perceber que Ele está sempre disposto,
que Ele está sempre ali do nosso lado para se revelar a nós, com mais amor, graça e misericórdia. Trazendo, queridos, consolo, trazendo aquela direção, aquela cura, aquela paz que nós tanto precisamos. Afinal, Ele nos fez ou não essa promessa? Quando nós lemos Mateus 28, o versículo 20, na última frase do versículo, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, após Ele dar aquilo que nós chamamos de a grande comissão aos seus discípulos, nós vemos Jesus dizer assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, entendam, eu estou com vocês até o fim de todas as coisas. Viver momentos onde nós vamos nos sentir, né? Ou nós nos sentiremos semelhantes a esses dois é normal. O que nós não podemos é esquecer dessa disposição, dessa promessa, que um dia Ele disse que estaria conosco. E que por mais que difícil possa ser a nossa caminhada, se Ele disse alguma coisa para você, vai se cumprir. Como Ele disse para esses caras a vida inteira, eu vou morrer, mas olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou. Da mesma forma, se Ele te deu uma palavra, creia. Aconteça o que acontecer, a promessa dEle vai acontecer na sua vida. Quando eu olho para esse texto de Marcos, eu preciso de destacar algo aqui. Queridos, esse episódio da instituição da ceia, ele aconteceu durante a festa dos pães asmos. Quando se fazia, todo israelita, né? Eles faziam o sacrifício do cordeiro pascal. O cordeiro que os israelitas tinham o costume de matar e comer no 14º dia do mês de Nissan, que para eles é o primeiro mês do ano. Em memória daquele dia em que os seus pais, ainda lá no Egito, por ocasião da 10ª praga, lembra? Êxodo capítulo 12, né? No momento eles foram ordenados por Deus, que cada família teria que pegar um cordeiro, matar aquele cordeiro, eles teriam que comer o cordeiro e também eles teriam que aspergir as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, para que quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, para matar todos os primogênitos, né, o anjo chegava na casa dos israelitas e via o sangue aspergido nas ombreiras da porta. A Bíblia diz que o mandado de Deus foi que quando o anjo olhasse e visse isso, ele ia passar por cima e não ia ferir os primogênitos de Israel. Então, esse acontecimento da instituição da ceia aqui, foi exatamente durante essa festa. Esse cordeiro, lá de Êxodo 12, ele é apenas uma sombra, uma simbologia do Cristo que seria crucificado, o verdadeiro e eterno cordeiro pascal, aquele que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e tornou assim o salvador de todo aquele que nele crê. Então veja, quando Jesus, nesse momento aqui, depois de participar dessa comunhão, nesse momento em que ele pega esse pão, parte da graça, pega o cálice e dá aos seus discípulos, ele estava exatamente anunciando que uma nova aliança estava sendo implantada entre o Deus eterno e os homens. E quando nós lemos Efésios 2, versículo 1, você vai ver Paulo dizendo aos Efésios que nesse momento aqui, o homem, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, a partir desse sacrifício de Jesus, desse cordeiro pascal eterno, que morreu e ressuscitou, todos aqueles que olham para a cruz de Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador, entra nessa nova aliança e assim
podem se assentar à mesa com Deus e receber tudo aquilo que de vida esse Jesus veio trazer do céu para a terra, para impactar a nossa vida aqui e nos preparar para a eternidade. Era exatamente isso a mensagem, era esta mensagem que Jesus estava trazendo aqui aos corações daquelas pessoas, dos seus discípulos naquele dia. Então, diante de tudo isso, nós não podemos ignorar, queridos, que há um lugar especial na vida de Jesus e que durante todo o tempo Ele nos ensina que precisa haver também um lugar especial nas nossas vidas para a comunhão de mesa com Ele de uma forma vertical e entre nós de uma forma horizontal. Tem revelações, tem uma porção de edificação e de santificação que só vai acontecer se nós aprendermos a nos assentarmos à mesa com Ele e uns com os outros. E o que eu quero te levar, te provocar a pensar nesta oportunidade é que nós não podemos permitir que nada roube de nós essas práticas. Porque se Ele ensinou, e se Ele viveu, e se a igreja primitiva viveu, nós não podemos abrir mão disso, porque o reino de Deus está aí dentro, está aqui dentro, e a maneira dele se manifestar é através das nossas comunhões, é através dos nossos relacionamentos. Eu tenho certeza absoluta que, talvez, enquanto você está me ouvindo, começa também a brotar os argumentos contrários à prática da comensalidade na nossa vida. Talvez por alguma decepção, alguma coisa que você viveu, alguma pessoa que algum dia passou pela sua vida, que era da sua mesa e te traiu, não é isso? O que, queridos, não pode ser motivo para que você, como filho de Deus, como filha de Deus, como família cristã, deixe essa prática. Eu sei que é difícil, mas eu quero apenas te lembrar de uma coisa, para te provar que nada daquilo que nós chamamos de decepção, de traição, pode ser motivo para a gente deixar tal prática de lado. Nesse momento aqui, do texto que nós lemos, Marcos 14, Jesus estava à mesa com os seus discípulos. E sabe quem estava lá? Judas. Judas estava lá. E Judas, ele não só participou dessa comunhão, mas se você for olhar, ele estava em quase todas as comunhões de mesa que Jesus tinha com seus discípulos. E olhe lá se não tivesse em todas. Eu estou falando quase, porque a Bíblia não é clara. Mas pode ser que Judas estava em todas as comunhões de mesa com Jesus. E você concorda comigo que Jesus sabia que ele era o traidor? Claro! Jesus sabia que quem estava com ele à mesa era aquele que o entregaria, e de um jeito terrível, com um beijo aos seus inimigos. Mas mesmo assim, Jesus não fechou as portas para Judas. Jesus não tirou a cadeira, que seria o lugar de Judas, à sua mesa. Ele permitiu que Judas, mesmo sendo aquele que o trairia, se assentasse com ele. E com isso, ele deu a Judas a mesma oportunidade que deu aos demais. Ele foi o Cristo de Deus. Entende? Ele demonstrou por que ele veio, para amar a todos. Não interessa quem, até mesmo o traidor. Ele demonstrou com isso que veio para proporcionar momento de comunhão, até mesmo aquele que o trairia. E esse é o exemplo que ele nos deixou. Deixou para mim e para você. Entende? Eu sei que quando a gente fala disso, até mesmo entre família, em alguns casos é complicado. Mas, meu querido, não deixe o Senhor, ou situação nenhuma, roubar esse princípio tão profundo que o Senhor nos mostrou na prática, não só falando, que gera tamanho resultado para as nossas vidas.
eu tenho certeza absoluta que o Senhor está falando conosco nesta noite. E sabe, quando nós olhamos para a igreja primitiva, eu não sei você, mas uma das coisas que, quando eu leio Atos, que queima, queridos, o meu coração, eu não consigo entender por que a nossa igreja hoje não consegue viver 1 ou 0,0001% do que aquela igreja vivia. Porque quando nós olhamos para o mover de Deus na e através da igreja de Atos, é uma coisa espetacular. Agora, uma coisa eu posso afirmar, a mesma prática de comensalidade existia entre eles. Eles não importavam com aquilo que eles tinham. Eles não importavam que a criança do irmão fosse sujar um tapete, ou sujar uma parede, ou fazer isso, como muitas vezes é a nossa preocupação hoje. Eu não vou chamar fulano para vir na minha casa, porque o filhinho dele é terrível, ele vai pisar com o sapato em cima do meu sofá novo. Muitas vezes nós não nos apegamos até essas coisas pequenininhas para evitar uma comunhão de mesa com alguém da nossa família cristã. É verdade ou não, queridos? É. Veja isso comigo. Não precisa abrir Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42 diz assim. A Bíblia está dizendo aqui como a igreja primitiva vivia. Veja isso comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, olha só, juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora, olha só, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Era esse o estilo de vida da igreja primitiva. Enquanto eles viviam na prática esse ensino de Jesus, partiam o pão, tinham comunhões de mesa à vontade. Agora entenda, eles não se reuniam apenas para comer, eles se reuniam, comiam juntos, partiam as suas refeições juntos, mas entendendo que tinha um propósito maior nisso, que o Senhor estava edificando algo eterno na vida deles. E enquanto isso, queridos, a igreja caía na graça do povo, e Deus, o próprio Deus, ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Entende? Entenda, eu não estou dizendo aqui, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, que você tem que escancarar as portas das comunhões de forma intensa o tempo todo. Não, não é isso. Mas eu penso que com muita prudência, nós precisamos assumir uma postura de não deixar que este princípio morra em nossas vidas. Se você pode ter comunhão com a sua família, papai, mamãe e filhos, irmão, não abra mão do momento à mesa com a sua casa. Entende? Não abra mão disso. Enquanto eu estava orando e meditando, queridos, em tudo isso, sabe, me veio muitas coisas, muitas impressões no meu espírito, e eu tenho certeza do que eu vou te dizer agora. Nós temos perdido muita revelação, porque nós estamos abrindo mão das comunhões de mesa, uns com os outros.
E pode ter certeza que todas as vezes que você se assenta à mesa com a sua família, o Senhor está presente. Todas as vezes que você se assenta à mesa com alguém da família cristã, o Senhor está presente. Toda vez que você se assenta à mesa com aquela pessoa que você conhece, que todo mundo já deu as costas para ela. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus encontra com Zaqueu, ele era um cara mal visto. E Jesus olha para aquele homem em cima daquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou fazer comunhão na sua casa. Eu preciso ter um momento de mesa com você. O que as pessoas disseram? Jesus. Quando ele se assentava com alguém que era pecador, o que as pessoas diziam? Nós precisamos entender, queridos, que é muito mais do que ter uma refeição, uma comunhão de mesa na nossa vida como cristãos. São momentos que Deus vai usar você para implantar o reino de Deus em corações que não têm mais esperança, em pessoas que estão totalmente desorientadas. Esse é um caminho pelo qual eu e você como igreja podemos revelar Deus ao mundo, e que na maioria das vezes nós temos esquecido de usar essa estratégia. Praticar esse princípio tão lindo que Jesus viveu na prática o tempo todo, não só com os 12, mas com todos que chegavam perto dele. Sabe, e muitas coisas, vêm à nossa mente. Aquele momento em que Jesus estava numa comunhão, de repente entra uma mulher pecadora, e aquela mulher derrama um perfume caro nos pés de Jesus, lava os pés dele e começa a enxugar com seus cabelos. Lembra o que a Bíblia diz? Alguém olhou e disse assim: se ele soubesse quem é essa. Mas ali em momentos de comunhão, ele mudava a vida dos piores pecadores, daquelas pessoas que o mundo olhava e não acreditava, não dava nada por eles. Nos momentos de comunhões de mesa, Jesus fez esse tipo de milagre, que é muito maior do que um cego ver, do que um aleijado andar. Por que é muito maior? Porque é salvação, entende? É livramento da escravidão do inferno. Eu quero pelo Espírito Santo orar para que a essência desse princípio volte, a aquecer o nosso coração. Nós não podemos continuar sendo uma igreja tão egoísta de achar que nós vamos implantar o reino de Deus, ou sermos, agentes desse reino de Deus, sem um princípio como esse. De novo eu quero dizer, não estou dizendo que você tem que abrir de uma forma exagerada, mas não deixe isso morrer na sua vida. Muitos homens têm perdido casamentos, porque não têm tido momento de comunhão à mesa com a sua esposa. Muitos pais estão perdendo seus filhos, porque não têm momento de comunhão à mesa com a sua família. Estão tirando de si mesmos momentos extraordinários que Deus quer usar para trazer mais intimidade, para trazer, para fortalecer os relacionamentos, para que eu e você possamos continuar essa caminhada e chegar lá no final como mais que vencedores. Amém? Eu quero deixar isso ao seu coração.